Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai revisar alguns pontos muito importantes que a gente viu durante esse bimestre. Os principais deles, produtos notáveis, equação do primeiro e segundo grau. Essa é uma forma da gente se preparar para a nossa avaliação, que será semana que vem. Então fique esperto, hein? Vamos lá retomar alguns pontos. Os produtos notáveis, é bom a gente aprender, porque quando a gente bate o olho, a gente já sabe resolver. Então existe ali um segredinho, uma dicasinha, que fica bem fácil da gente descobrir o resultado. Então a gente viu 3 tipos de produtos notáveis. Vamos relembrar? O primeiro dele é o quadrado da soma entre dois termos. O que isso significa? O quadrado da soma entre dois termos, vamos ver só. Eu vou pegar dois termos diferentes, A somar com B, e elevar ao quadrado. Pronto, essa é a estrutura que a gente tem. O quadrado da soma entre dois termos. Como é que a gente faz para resolver isso? Tem uma dica muito especial. Observa só. Para resolver isso, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não esqueça, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O A é o primeiro termo, então vamos ver só. O quadrado do primeiro vai ficar A ao quadrado. E mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2AB, mais o quadrado do segundo. Simplesmente isso, certo? Vamos ver só como é que a gente pode utilizar essa definição. Se eu tiver, por exemplo, 4 mais y ao quadrado, veja que é semelhante a isso daqui. Dois termos sendo somado e elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve? É só seguir isso aqui. O quadrado do primeiro, o primeiro termo é 4, então vou colocar 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 4 vezes o segundo termo, que é y, mais o y ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado. Então a gente só resolve o que precisa resolver. A gente pode elevar o 4 ao quadrado, que vai dar 16, mais 2 vezes 4 vai dar 8. E 8 vezes y vai dar 8y. E o y ao quadrado a gente apenas repete, ok? Podemos ter também uma outra situação. X mais 6 ao quadrado, certo? Eu somente inverti a variável de posição. Mas a história é exatamente a mesma. Vamos lá? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo termo. Agora a gente só resolve o que precisa resolver. X ao quadrado continua como x ao quadrado. Mas 2 vezes x vezes 6 é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 6 vezes x. 2 vezes 6 é 12, e eu repito o x. Mais 6 ao quadrado vai dar, então, 36. Então, esse é o resultado, certo? Eu segui exatamente o que estava aqui, beleza? Vamos para o segundo ponto. Agora a gente vai ver o quadrado da diferença entre dois termos. É algo parecido com o que a gente viu agora há pouco, mas tem um detalhe apenas. Vamos ver a estrutura disso. O quadrado da diferença entre dois termos a gente pode escrever da seguinte forma: a menos b ao quadrado, ok? O quadrado da diferença entre dois termos. Como é que a gente vai fazer isso? É algo parecido. Observem só. Vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, a ao quadrado. Aqui vinha a diferença. Antes a gente somava, agora a gente vai subtrair. Menos, ok? Aí repete. 2 vezes o primeiro, que é 2 vezes A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, certo? Veja que a estrutura é semelhante. O que muda é aqui no meio, com o sinal de menos. Quando aqui é mais, a gente tem A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Quando for menos, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Para resolver,
é a mesma forma, somente seguir o que a gente tem aqui. Vamos ver só. Eu vou usar 4 menos y ao quadrado. Como é que eu vou resolver? Só seguir o que está aqui, ó. O quadrado do primeiro vai ser 4 ao quadrado. Coloco o sinal de menos. 2 vezes o primeiro, que é a, 2 vezes 4, vezes o segundo, que é y. Não preciso colocar o sinal de menos aqui, porque eu já coloquei no começo, beleza? Agora, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. E agora, eu só resolvo o que eu tenho que resolver. 4 ao quadrado vai dar 16, menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8, e o y, e mais y ao quadrado. Simplesmente isso. Acabou aqui. Vamos ver mais um caso? Eu posso ter, então, x menos 6 ao quadrado igual. Então, vou repetir a mesma história. O que a gente tem? A ao quadrado, que no caso a gente está usando o x, ou seja, é o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, 2 vezes x, vezes o segundo, que é 6. Também não preciso colocar o sinal de menos, porque já está aqui no começo. E agora mais o quadrado do primeiro, que é 6 ao quadrado. Igual, eu tenho então x ao quadrado, eu só repito, agora aqui a mesma coisa. Menos 2 vezes x vezes 6 é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 6 vezes x. 2 vezes 6 vai dar 12, coloco o x no final. E mais 6 ao quadrado vai dar, então, 36. Pronto, simplesmente isso, ok? É somente seguir essa regrinha aqui. Vamos ver, então, o último caso de produtos notáveis. A última questão que a gente vai ver é o produto da soma pela diferença. Como fazer isso? Eu vou ter, então, ali a mais b, certo? A soma vezes a menos b, certo? Os termos que estão aqui são os mesmos termos que estão aqui. Isso aqui é ainda mais fácil. Por quê? A regra vai ser assim, ó. O quadrado do primeiro termo, então a ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então fica b ao quadrado. Somente isso, basta a gente seguir isso. Vamos ver? Se eu tiver, por exemplo, 3 mais x multiplicado por 3 menos x, eu vou ter, então, o quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que fica x ao quadrado. Então, eu só resolvo o 3 ao quadrado, que vai dar 9, menos x ao quadrado. Simplesmente isso. Vamos ver mais um caso? Eu posso ter, então, y mais 5 vezes y menos 5, igual, novamente, o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Então, resolvo quem tiver que resolver. O y ao quadrado eu mantenho, menos 5 ao quadrado vai dar, então, 25. Ok? A gente fez aqui bem rapidinho, porque a gente já fez uma aula completa disso em aulas anteriores. Aqui é somente uma revisão com os tópicos mais importantes, certo? Então, no geral, produtos notáveis é isso. Vamos agora dar uma relembrada sobre equações do primeiro e segundo grau. A primeira coisa que a gente vai relembrar a partir das equações é que toda equação tem uma representação de igualdade, ou seja, é uma coisa que é igual à outra. As equações que a gente estudou foram as do primeiro grau e do segundo grau. Diferenciar a equação do primeiro grau e do segundo grau é a primeira coisa que a gente precisa saber, porque cada uma vai ter uma forma diferente de resolver. Então, como entender? Então, como diferenciar? Tudo vai depender da variável. Aqui a gente está trabalhando com uma variável apenas, tá? Ou uma incógnita, apenas o x, certo? Perceba só, quando eu tiver 3x mais 2 igual a 14, qual o expoente que está ali no x? Ora, mas não tem nenhum número. Na verdade tem. Sempre que a gente vai ter o número 1 escondido quando não tiver o número lá em cima. Então é como se fosse x elevado a 1. Quando for x elevado a 1, significa que é do primeiro grau. Vamos ver mais um caso? Eu posso ter, então, 5x
igual a 5. Novamente, aqui não tem ninguém em cima do x, então é como se fosse o expoente 1, também é do primeiro grau. Outro caso é 10x menos 20, igual a 5x. Observa só, apesar de eu ter 2x aqui, mas o expoente neles também é 1. Então, significa que é do primeiro grau, ok? E para ser do segundo grau, obviamente, se para ser do primeiro grau tem que ter o expoente 1, para ser do segundo grau tem que ter o expoente 2, certo? Como é que fica então? A gente pode ter x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Esse aqui é um caso típico de uma equação completa. Lembra que a gente já falou disso? Por que equação completa? Porque todos os três termos estão aparecendo, certo? Esse é um formato da equação completa. Todos os três termos têm que aparecer. E ali a gente tem o 2 em cima, tá? Apesar de que aqui também é como se fosse o 1, a gente sempre considera o maior número, que é o 2, tá? Outro caso também que a gente pode ter é o 2x ao quadrado menos x igual a 0. Observa só, apesar de que aqui tem um termo a menos que aqui, mas ainda assim é do segundo grau, porque tem o expoente 2 ali em cima, certo? Outro caso que pode aparecer também é assim, 2y ao quadrado mais 5 igual a 0. Observa só, aqui também eu tenho dois termos, não apareceu esse x aqui, mas isso não importa, não muda nada. Ainda assim é do segundo grau, porque eu tenho 2 ali em cima, ok? Então, aqui são casos de equações do primeiro e aqui são casos de equações do segundo grau. Agora, vamos relembrar como é que a gente resolve? Para a gente resolver uma equação, no fim das contas, o que a gente precisa fazer é encontrar o valor do x de forma com que torne essa equação verdadeira. Como assim? A gente vai fazer alguns cálculos e, no fim das contas, quando eu pegar o x e substituir nesse valor aqui, tem que respeitar essa minha igualdade, certo? Então, o valor que eu trocar no x, quando eu multiplicar 3 vezes esse valor e somar com 2, tem que dar 14. Mas como é que a gente faz para fazer isso? A gente vai chutando números? Na verdade, não. Existem algumas formas que a gente precisa fazer para encontrar o valor do x. Lembra como é que a gente faz? No fim das contas, como eu falei, a gente tem que deixar o x sozinho, tá? Somente o x, porque aí a gente vai ter o valor só dele. Mas aqui a gente tem esses números acompanhando, né? Tem o 3 que está multiplicando o x, tem esse 2 que está sendo somado também. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que se livrar desses números ali, de modo com que lá no fim a gente tenha somente o x sozinho. Para fazer isso, a gente tem algumas regrinhas que a gente nunca deve esquecer, tá? Vamos relembrar. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, como eu falei, é deixar o x sozinho. Então, eu tenho que separar dali aquele que não faz parte do x. Olha só, eu tenho 3x mais 2 igual a 14. Primeira coisa que eu vou fazer é me livrar desse mais 2, certo? Porque ele não pode ficar aqui, ele tem que sair dali. Se ele tem que sair dali, ele vem para cá, para o segundo membro. Não esqueça, do lado esquerdo da igualdade é o primeiro membro, do lado direito da igualdade é o segundo membro. Esse 2 que está ali, ele vai passar para o outro lado. Ele vai continuar positivo? Não. Ele sempre muda a operação. Sempre devemos mudar a operação que a gente está considerando. No caso, o 3x eu só repito, igual. O 14 que já estava ali eu também posso deixar. Agora aqui é o segredo. Esse 2 que está lá positivo, ele tem que vir para cá como se fosse negativo, certo? Mudou de lado, muda a operação. Se é mais, ele fica menos. E agora é só resolver. Eu posso repetir o 3x igual 14 menos 2 vai dar 12. Beleza, já fiz um primeiro passo. Já me livrei de uma parte. Agora, quem está acompanhando o x? O 3, não é? Então eu tenho também que tirar esse 3 daqui. Ele também tem que vir para cá. E vai ser a mesma coisa. Quando eu tirar ele dali e ele ir para o outro membro, ele vai ter que mudar a operação. Quando a gente tem um número e logo seguido uma letra, significa que eles estão sendo multiplicados. Aqui, apesar da gente não falar diretamente 3 vezes x igual a 12, apenas 3x igual a 12, é como se o 3 estivesse multiplicando o x, certo? Então, para esse 3 sair dali e ir para o segundo membro, ele vai ter que inverter a operação. E qual é a operação que é a inversa da multiplicação? A divisão.
É isso aí. Então, como é que a gente faz? Vamos ter x igual ao 12. Esse 3 vem para baixo aqui, ó, dividindo. Isso aí. Então, a gente tem x igual a 12 sobre 3. Agora, eu só faço a divisão. 12 dividido por 3 é igual a quanto? A 4, ok? Mas, será que esse resultado realmente serve para nós? Como é que eu faço para saber? Eu vou trocar esse x lá na minha equação e perceber se vai dar certo ou não. Vamos ver só? Eu vou ter, então, 3. Lembrando que, como eu tenho 3x, é como se fosse uma multiplicação ali. 3 vezes x. E para trocar o 4, eu também vou multiplicar. Vai ser 3 vezes 4 mais o 2 igual a 14. Agora eu só resolvo. 3 vezes 4 vai dar 12, mais 2 igual a 14. E 12 mais 2, 14 igual a 14. Significa que deu certo. 14 igual a 14. Isso é verdade, não é? 14 é igual a 14. Beleza. Se tivesse dado outro valor aqui, 10 igual a 14, 15 igual a 14, significa que aquela raiz estava errada, certo? Então, a forma de resolver as equações do primeiro grau é essa. A gente vai isolando o x, muda para lá, muda para cá, não esquecendo de trocar as operações até deixar o x sozinho. Vamos ver mais um exemplo. Observa só esse caso. Eu tenho 10x menos 20 igual a 5x. Perceba que agora eu já tenho 5x lá de um lado e 10x do outro e o menos 20 ali no meio. O que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar tudo que foi igual juntos, certo? Que não foi igual tem que sair dali. Como assim? Desse lado aqui, no primeiro membro, eu tenho 10x, certo? Lá no segundo membro, eu tenho 5x. O que eu preciso fazer? Esse 5x tem que ir lá para o primeiro membro. Eu tenho que juntar x com x. E esse 20 que está aqui diferente, ele pode sair indo lá para o segundo membro. E lembrando de trocar o sinal. O 5 está positivo, ele vai para lá negativo. O 20 está negativo, ele vai para lá positivo. Vamos ver só? 10x, eu já não vou repetir o 20, porque o 20 vai para lá. Esse 5 que está positivo vem para cá negativo. Igual. E esse 20 que está positivo e esse 20 que está negativo vem para cá positivo. E agora é só resolver. 10x menos 5x, fazer a operação. 10x menos 5x, eu vou ter então 5x positivo igual a 20. Agora vai ser um processo parecido com o que a gente fez antes. O 5 está aqui como se estivesse multiplicando o x, certo? Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, quem tem que sair dali? O 5. Então, ele vem aqui para baixo fazendo o quê? Dividindo, porque ele está ali multiplicando. Então, a gente tem x igual ao 20 dividido por 5. E fazendo a divisão, a gente tem x igual a 4, ok? Bem simples, só para a gente relembrar mesmo, tá? Então, todas as operações que a gente tiver do primeiro grau, a gente vai resolver dessa forma. Coloca quem tem x para um lado, coloca quem não tem x para o outro e vai isolando o x, lembrando de trocar a operação. Não esqueça, se está somando, ele vai passar subtraindo. Se está subtraindo, ele vai passar somando. Se está multiplicando, ele vai passar dividindo. E se está dividindo, ele vai passar multiplicando, ok? Então, é só não esquecer dessas operações, ok? Agora vamos dar uma relembrada na equação do segundo grau. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente da equação do segundo grau é a sua forma geral, que é essa daí. Ax² mais bx mais c igual a zero, tá bom? Onde a, b e c vão assumir valores reais, tá? Só que a letra A nunca pode ser zero, tudo bem? Qualquer um aqui pode assumir o valor zero, somente a letra A que não pode, tá bom? Para resolver as equações do segundo grau, a gente vai ter algumas diferenças, tá? Porque a gente vai ter equações completas e a gente vai ter equações incompletas, tá bom? Vamos relembrar cada uma dessas formas de resolver. Vamos ter, então, uma equação completa da seguinte forma. 4y ao quadrado menos 100 igual a zero. Vamos aproveitar e identificar quem são os coeficientes. Coeficientes
é justamente essas letras aqui, onde na equação vão assumir valores de números. Aqui, apesar da gente estar usando o y, é a mesma coisa que a gente utilizar o x. Não muda nada, ok? E quem está acompanhando o y, aqui vai ser sempre a. Então, aqui o meu a é igual a 4, ok? Aqui, observem só, o termo que acompanha apenas o x não está aparecendo. Se não está aparecendo, significa que o b é igual a 0. E aqui o meu termo independente, que é o que não tem o x, o c, é menos 100, certo? Só para relembrar a identificação dos coeficientes, porque isso é muito importante. Então aqui a gente tem um caso quando b é igual a 0. Como é que a gente resolve isso? Vamos ver só. Aqui a gente vai ter que deixar o y isolado, tá? Então vai ser algo parecido com o que a gente acabou de ver ali na equação do primeiro grau. A gente vai ter que tirar esse menos 100 dali, passar lá para o outro lado, tá bom? Então a gente vai ter 4y ao quadrado igual. Esse zero que está ali, na hora que eu pegar o 100 e mudar de lado, ele não precisa aparecer mais. Mas eu tenho que ter cuidado com uma coisa. O 100 que está negativo vai passar positivo. Ok? E agora, o que eu vou fazer? O 4 está multiplicando com o y. Novamente aquele caso. Ele vem aqui para trás, para baixo, fazendo o quê? Vai dividir com o 100. Então eu tenho y ao quadrado igual a 100 dividido por 4. Agora, se eu faço essa divisão, posso repetir o y ao quadrado. 100 dividido por 4 vai dar, então, 25. Achei o meu resultado? Ainda não, porque esse meu y está ao quadrado. Eu preciso apenas do valor do y. Vamos continuar aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui é outro caso que a gente precisa fazer aquela inversão de operação. Se o y aqui está ao quadrado, como é que eu faço para deixar somente o y? Eu vou fazer como se eu jogasse esse quadrado para lá, para deixar o y sozinho. Agora, quando o quadrado muda de lado, ele também vai mudar a operação. E qual é o inverso do elevado ao quadrado? É extrair a raiz quadrada, certo? O inverso de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então vejam, se aqui está sendo elevado ao quadrado, o inverso aqui vai ser extraído a raiz quadrada. Então, para deixar o x sozinho, o que eu tenho que fazer? Extrair a raiz quadrada de 25. E tem um detalhe, a raiz quadrada de 25 vai assumir dois valores, um valor positivo e um valor negativo. Vamos já ver. Y é igual, então, mais ou menos, a raiz quadrada de 25 vai dar quanto? 5. Tá? Então, o nosso valor y vai ter mais 5 e menos 5. Por que mais 5 e menos 5? Porque 5 positivo elevado ao quadrado é 25. E menos 5 elevado ao quadrado também é 25. Então, o valor de a raiz quadrada de 25 assume dois valores. Então, aqui a gente vai ter aquele caso. y1 vai ser menos 5. y2 é 5 positivo. E a nossa solução, então, vai ser menos 5 e 5. Ok? Esse é um caso quando a equação for incompleta e b for igual a 0. Agora vamos ver quando c for igual a 0. Como é que a gente faz para resolver? Eu tenho, então, a equação 3x ao quadrado menos x igual a 0. Tá? É a equação de segundo grau, porque aqui eu tenho x ao quadrado. Ok? Vamos identificar os coeficientes. Quem que está acompanhando o a? É o 3. Então, a igual a 3. Quem que está acompanhando o b? B é o termo que está com o x. Mas, professor, ali não está aparecendo ninguém. Tá, sim. É como se fosse o 1 escondido. E como o b está negativo, é menos 1. E o c? Ele não está por ali, né? Se ele não está aparecendo, significa que c igual a 0. Tá? Quando c for igual a 0, a gente vai ter uma outra forma de resolver. Tá? A gente resolveu agora há pouco quando b for igual a 0. Agora vai ser quando c for igual a 0. Vamos ficar ligados. Aqui, o cuidado que a gente precisa ter é que a gente não vai precisar mandar ninguém lá para o segundo membro. Por quê? Porque aqui a gente tem x e aqui a gente tem x. O que a gente precisa fazer é deixar o x tudo no mesmo lugar. E eles já estão no mesmo lugar.
então não precisa mandar ninguém para lá, tudo bem? A gente sempre vai continuar com tudo isso aqui igual a zero. Aí, para a gente resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela separação, lembra que a gente viu lá na aula completa, desse x. Como assim? Aqui, como eu tenho 3x ao quadrado, é como se fosse assim, ó, 3x, 3 vezes x, menos x igual a zero, certo? Eu tenho x de um lado e tenho x aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x, juntar os dois e jogar tudo lá no começo da minha conta, tá? Pego de um, pego do outro, junto os dois e coloco lá no começo. Aqui, ó. Ok? É como se eu tivesse pegado os dois e colocado aqui, como se fosse um só. Então, ó, se eu tirei daqui, esse x não precisa aparecer mais, tá? E ele vai multiplicar o 3 com o x que sobrou. Entendeu como é que funciona? Aqui tinha 2, tirei um, coloquei aqui e sobrou só 1. Menos, mas e aqui? Se eu tirei o x, quem que vai sobrar? Lembra que b é menos 1? Então vai ficar menos 1, igual a zero. Ok? Muito cuidado nessa parte, porque aqui é essencial para a gente encontrar o nosso resultado. Tirei daqui, joguei lá no começo. Aqui, ó, como o b era menos 1, eu só realmente repeti o menos 1. Beleza? E agora, para resolver, como é que a gente faz? A gente viu que esse x aqui no começo era sempre zero. A gente fez lá alguns exemplos, né? E ele sempre dava zero. Então, esse meu x aqui, eu já posso garantir que é o x1, o primeiro x da minha equação, ele vai ter que ser zero. E agora, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, o 3x menos 1 igual a zero. Ah, professor, mas isso ali é uma equação do primeiro grau, não é? É isso aí. E equação do primeiro grau a gente já sabe resolver. Bora lá fazer então. Eu tenho então, repetir aqui, 3x menos 1 igual a zero. O que eu faço? Tenho que deixar o x sozinho. Quem que está ali no meio atrapalhando? O menos 1, né? Bora mandar ele para lá. 3x está negativo, vem para cá positivo. Agora, para deixar o x sozinho, eu tenho que tirar esse 3 daqui. Ele está multiplicando, vem para cá, dividindo. X igual a 1 sobre 3. Acabou? Acabou. Somente isso. Qual o nosso conjunto de solução? Aqui é x2, tá bom? x1 igual a 0 e x2, 1 sobre 3. Apenas isso, tá? Detalhe para essa parte aqui, ok? Não esqueça. E para terminar, a gente vai ver um caso de uma equação do segundo grau completa. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para a gente resolver, porque o cálculo é um pouco mais extenso, mas é só seguir a formulazinha que a gente vai entender, tá bom? A primeira coisa, novamente, como a gente sempre faz, é identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Aqui, ó, não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado. Quando isso acontece, o valor, então, é 1. A igual a 1. Aqui também não tem nenhum número acompanhando o x. Quando isso acontece, a gente tem 1. No caso aqui, como tem o sinal de menos, é menos 1. Aqui no valor do C é menos 12. Lembra que o sinal é muito importante para a gente resolver nas nossas equações. Então, cuidado para não acabar trocando, tá bom? Aqui a gente vai resolver em 2 passos. Primeiro a gente calcula o delta, certo? Que é o discriminante. Depois a gente joga o resultado lá no que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Vamos primeiro calcular o delta. Lembra da fórmula? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que eu vou fazer? Simplesmente pegar esses valores e substituir aqui. Vamos lá. Delta é igual b ao quadrado. Quem que é b? É menos 1. Lembrando que, como é negativo, eu posso colocar entre parênteses, ok? Elevado ao quadrado. Não posso esquecer do quadrado porque é da fórmula. Só pego o b, só pego o valor do b, que é menos 1, coloco ali, mas eu mantenho o quadrado. Sinal de menos, o 4 continua. 4 vezes quem? Vezes a. Quem é a? É 1. Então fica 4 vezes 1, vezes o c. Quem é c? É menos 12. Como o 12 é negativo, eu posso colocar entre parênteses também, certo? E agora só resolvo. Delta igual
Menos 1 ao quadrado, então vai dar 1, certo? Aqui observa só, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. E menos 4 vezes 12, observa, menos vezes menos, eu vou ter mais. E 4 vezes 12 vai dar 48. Então, para finalizar o delta, 1 mais 48 vai dar 49. Pronto, encontramos o valor de delta, que é a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda. O que é preciso fazer? A gente vai usar aquela fórmula x igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, certo? Multiplicando. X igual menos b. Quem era b é menos 1. Observa só. Aqui eu tenho menos b, só que o b vale menos 1. Muito cuidado nessa parte para não jogar qualquer coisa. Então eu vou ter menos, que é da fórmula, e menos 1, que é de fato o valor do b. Então eu preciso separar entre parênteses, ok? Mais ou menos, ali da fórmula, a raiz de delta. Onde foi que eu vi esse delta? Bem aqui, a gente acabou de fazer. A raiz, então, de 49 dividido por 2 vezes a. Quem é a? É 1. Ok? É só seguir a fórmula que vai dar tudo certo. E agora o que eu preciso fazer? Vou resolver o que tiver de resolver. A gente vai fazer, então, x igual. Aqui, ó, esse menos está multiplicando com esse menos. Menos vezes menos vai dar mais. Mais quem? Mais 1. E não preciso colocar o mais, tá bom? Eu repito esse mais ou menos e extraio a raiz quadrada de 49, que vai dar 7, certo? Dividido por 2 vezes 1, que então vai dar 2. Agora aqui também chego no ponto crucial que é importante a gente lembrar. Eu tenho x igual 1 mais ou menos 7 dividido por 2. O que eu vou fazer? Somar para um lado e subtrair para o outro. Observem só. x1, então, vai ser o quê? Eu posso somar. Vai ser 1 mais 7 dividido por 2, certo? E o x2 vai ser 1 menos 7 dividido por 2. Agora eu resolvo. 1 mais 7 vai dar 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2, então, vai dar 4. 1 menos 7 vai dar menos 6 e dividido por 2. E menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Pronto, tá bom? É um pouquinho longo, de fato, mas se a gente seguir exatamente na fórmula, não tem erro. Então eu encontrei x1 é 4 e x2 menos 3. Qual será então o nosso conjunto de solução? Menos 3 e 4. Beleza? Então era isso, era só para a gente realmente dar uma revisada, uma refrescada na memória, tá bom? Relembrar alguns pontos mais importantes. Qualquer dúvida, dá uma olhada novamente na aula, certo? E agora, só praticar os exercícios, bons estudos e até a próxima!